Lucas capítulo 18, Jesus ele está concluindo uma parábola, e nessa parábola Jesus ele fala de uma viúva, uma mulher aflita e que suplica a ajuda de um juiz que era iníquo, que não era temente a Deus e nem respeitava homem algum. E Jesus diz na parábola que por algum tempo esse juiz não deu a ela a mínima importância, mas como aquela mulher perseverou, insistiu, persistiu, continuou suplicando a ajuda desse injusto juiz, houve um momento em que ele parou e pensou: eu vou fazer alguma coisa para que ela pare de me importunar. E aí Jesus vai dizer: se um homem iníquo, um juiz que é injusto, ao ser importunado, depois de tanto ver uma mulher suplicando, se um injusto juiz se compadeceu e prestou auxílio a ela, quanto mais o nosso Deus, que é bondoso, misericordioso, fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Mas a questão é, o versículo de número 8, Jesus vai dizer assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, Jesus ele usa essa mulher, a oração dessa viúva, essa parábola, a intenção dele é ensinar acerca da persistência na oração nos dias de dificuldade. Então, primeiro aquela mulher ouviu um não, e depois o juiz não respondeu, mas ela insistiu. E Jesus conclui essa parábola. Vamos ler o versículo 8. Aliás, vamos ler o 7 também. Jesus disse assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, aquela viúva precisou esperar o tempo, enquanto o juiz não atendia, ela suplicava. Por isso Jesus disse: e o Senhor não vai se compadecer dos seus escolhidos, ainda que pareça que Ele esteja demorando. Agora no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, será que as pessoas terão fé para persistir? Será que os gestos desta mulher serão os gestos da igreja que espera a vinda do Senhor, que virá ainda que pareça tardio? Jesus tem uma lição preciosa para nos ensinar. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo, Deus, o Senhor é todo-poderoso. Trema toda a terra diante da Tua palavra, Pai. Esse é o momento que o Senhor preparou para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra. Então, toma o lugar que te pertence, Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao coração do Teu servo, da Tua serva, ao coração dos nossos irmãos que estão nos lares, assim como de cada um dos nossos amigos e irmãos das redes sociais, aonde esta palavra chegar, que o Teu Espírito Santo fale aquilo que o Senhor quer tratar com a Tua igreja, Pai. Se faça presente no nosso meio, fique à vontade para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. 5 minutinhos, por favor. A intenção de Jesus ao contar essa parábola é tratar de um assunto que é fundamental, de extrema importância para a nossa fé. Jesus constrói esta ilustração para mostrar a importância da oração.
Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que várias pessoas que viviam períodos de angústias, de aflições, de desespero, de inquietação, tiveram o seu caos transformado quando se aplicaram à oração. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 1, o texto mostra que a Ana era estéril e a Penina, sua competidora, gerava muitos filhos. E o texto diz que Penina, ela irritava a Ana para embravecer, e a Ana, por causa da opressão de Penina, ela só chorava e não comia. Totalmente fraca, debilitada, desgostosa. Ela mesma vai dizer no texto que ela era uma mulher atribulada de espírito. E aí, no versículo 9 e 10 de 1 Samuel capítulo 1, diz a palavra que a Ana se levanta e ela vai ao templo orar. E a história de Ana começa a mudar depois que ela ora no templo. Quando ela rasga o seu coração diante do Senhor, quando ela fala dos seus desgosto, das suas aflições, e o próprio texto diz que depois daquela oração, o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela vai orar, ela vai falar com Deus, e ela percebe que de imediato Deus atende a sua oração. É um momento de dificuldade, não é? Quando você lê Isaías capítulo 38, Deus manda Isaías ir ao palácio de Ezequias e dizer: arruma tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí o rei, tomado por angústias, por tristezas, ele se vira para a parede, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a suplicar, e enquanto Isaías caminhava para fora do palácio, Deus vai dirigir a sua palavra a ele, dizendo: Isaías, volta lá e diz ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração, e eis que acrescentarei 15 anos aos seus dias. Eu poderia aqui contar a história de Jó, que no capítulo 42, no versículo 10 do seu livro, diz o texto que Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó orava. Então a oração, ela vai servir como um antídoto nos momentos de aflições. A oração vai servir como um remédio a uma pessoa com o coração angustiado. Tiago capítulo 5, versículo 13 está escrito: há alguém entre vós aflitos? Ore. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Ou seja, ele apresenta a oração como um antídoto, aquela substância que se emprega para diminuir os efeitos nocivos causados pelo veneno no organismo. A oração, ela vai ser o combustível que vai impulsionar a nossa fé para nos levarmos adiante na caminhada com Deus. O problema é que Jesus, na sua parábola, ele faz um alerta, porque ele constrói essa narrativa para ensinar aos seus servos acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha o versículo 1, Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, a intenção de Jesus é mostrar que a oração, ela tem o objetivo, ela tem a missão de não permitir que a nossa fé esmoreça, desfaleça, perca as suas forças. E aí ele conta a parábola daquela viúva e conclui
conclui a parábola dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar pessoas assim? Ele vai encontrar fé na terra? Jesus está fazendo um alerta, mostrando que o período que antecede a sua vinda seria marcado pela apostasia de pessoas que abandonaram a vida de oração. E aí você precisa entender que a vida da nossa fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a prática da oração cria um elo de intimidade entre o homem e Deus. E a apostasia, ela acontece quando a pessoa abandona o hábito de orar. Mateus 24, versículo 12, no sermão profético, Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí no 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí a gente precisa entender, este perseverar até o fim é exatamente sustentar nos dias de angústia, de medo, de dor, de tristeza, de perda, de aflição, sustentar uma vida de oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo escreveu assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então, a finalidade das nossas orações é exatamente manter este elo de intimidade entre nós e Deus. Entenda, Deus fala conosco através da sua palavra, e nós falamos com Deus através das nossas orações. Então, o que Jesus está querendo ensinar é que no período que antecede a sua vinda seria evidenciado pelo abandono da oração. As pessoas iriam parar de falar com Deus, as pessoas não iriam conseguir se comunicar com Deus. E aí você não precisa fazer longas pesquisas para entender isso, basta você olhar para a sua fé, basta você examinar a sua vida de oração, o seu relacionamento com Deus através das orações. Você tem orado sem cessar? Você tem orado todo o tempo? Você tem feito o que Jesus disse, porque é o dever orarmos sempre e nunca desfalecermos, ou seja, para não desfalecermos, esmorecermos, perdermos a nossa fé. Qual é o nosso dever? Orar sempre. E aí a questão passa a ser a seguinte: como devemos orar? Como devem ser as nossas orações? Qual é a maneira de nos achegarmos a Deus? Jesus, ele no Sermão da Montanha, ele falou sobre a oração. Ele sabia que nos dias da fé judaica, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles tinham o hábito de orar, eles tinham o hábito de falar com Deus. Porém, Jesus reprovava a maneira como eles oravam, porque eles gostavam de orar de uma maneira em que eles queriam provocar reações nas pessoas, queriam ser bem vistos. Volte aqui para o Evangelho segundo Mateus capítulo 6, volte algumas páginas aí. Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Olha o que Jesus vai dizer: e quando orares, não sejas como os hipócritas. E no termo original grego, a tradução de hipócritas é artista. É alguém que queira ou que pareça ser aquilo que de fato não é. Quando você vê um artista, um
personagem, um protagonista de um filme, você sabe que aquela pessoa tem outra personalidade. Então, Jesus dizia que a atividade religiosa dos fariseus era pura hipocrisia. Então Jesus está dizendo: olha, quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles oram para se aparecerem. Eles oram porque eles gostam de ser vistos, de receber elogios, tapinha nas costas. Eles oram porque eles querem que as pessoas digam: olha, mas que oração linda, que oração bonita. Essas coisas não impressionam a Deus. E aí, logo na sequência do texto, Jesus ele vai falar algo importante acerca da oração. Deixa eu dizer uma coisa para você: a questão não é o lugar, a questão não é a hora do dia, porque o misticismo religioso ele nos dá a entender que existem lugares que oramos que tornam a nossa oração mais poderosa. Existe um determinado horário que, se nós orarmos, a filha menor se balela. Não, pastor, está escrito em Provérbios que os que madrugaram me buscam e acharão. Às vezes que buscar de manhã, de tarde, de noite também não acha. Não, pastor, o rapaz mandou mensagem para mim no WhatsApp esses dias, todo gentil, uma pessoa do bem: pastor, estou orando pela sua vida, viu? Olha, Deus te abençoe, prospere seu ministério, prospere a sua casa. Olha, eu não estou orando em qualquer lugar, não, eu estou orando no monte. Jesus não mandou fazer essas coisas. Não quer dizer que se eu for na Avenida Paulista e procurar o prédio mais alto, subir lá na parte de cima e orar, Deus vai me ouvir. Não quer dizer que se eu escolher orar numa determinada hora da madrugada, a minha oração vai ter um efeito superior. Essas coisas não impressionam a Deus. Jesus não mandou ninguém fazer isso. É saudável você ter o hábito de ir no monte? Sim. É saudável você acordar de madrugada para orar? Sim. Mas isso não faz a sua oração mais poderosa. Porque a questão não é aonde oramos, mas é como oramos. Olha o exemplo de Jesus. Jesus está ensinando sobre a oração. E olha o que ele vai dizer no versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto. Qual é a instrução que dá? Jesus fala assim: quando começar o culto, grita mais alto todo mundo, bora baixinho para não incomodar ninguém. Quando começar o culto, entra numa sala e ora. Não, é um momento de intimidade. Jesus fala assim: entra no teu quarto, quando ninguém te vê, quando ninguém vai te elogiar, ninguém vai ouvir a sua voz, é você e Deus, no apagar das luzes. É um momento de intimidade. Jesus ele ia nos templos, Jesus ele ia nas sinagogas, Jesus ele ia nos montes, mas havia um momento específico que Jesus escolhia para orar. Qual era esse momento? Quando ele estava sozinho. Porque aqui, com o microfone na mão, um monte de gente me olhando, eu posso fazer aquela oração espetacular para fazer a gente chorar, uma oração eloquente, recheada de textos bíblicos. Mas Jesus não está preocupado com essas coisas. A questão é a nossa intimidade com Deus. A questão é quando estamos sozinhos. Tem pessoas que aqui oram e oram até bonito, mas em casa não oram. Não tem o hábito de agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento, pela família. Jesus está dizendo: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao seu Pai que vê aquilo que ninguém vê. Jesus fazia isso, ele estava sempre rodeado com os 12, mas havia momento em que ele queria falar com o Pai e ele se retira. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 1. Avance algumas páginas aí para Marcos capítulo 1 e versículo de número 35. Marcos 1:35. Isso é escrito assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava.
acordou cedinho no dia, nem tinha clareado, ele foi orar, sozinho. Ele não disse: seu Pedro, Tiago, João, chama os outros 9 aí, eu vou fazer uma oração de poder, uma oração poderosa lá para animar todo mundo. Ele vai sozinho, longe de todo mundo. Mateus capítulo 14, volta aqui para Mateus capítulo 14, olha o que está escrito no versículo de número 23, está escrito assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Jesus não orou no meio da multidão, ele despediu a multidão. Quando a multidão saiu de perto, ele subiu ao monte para orar sozinho. Eu sei que aqui você ora, eu sei que dia de quarta, sexta e domingo você ora, mas e na sua casa? E quando você acorda? Você consegue medir a intensidade, o seu envolvimento com Deus através da sua vida de oração? Você tem facilidade para conversar o dia inteiro com um aplicativo de mensagem, grava áudio de 15 minutos e envia, e manda mensagem para todo mundo, falando às vezes assunto que não convém, mas e a sua vida de oração? E o seu diálogo, e a sua conexão com Deus? Você já reparou quantas vezes você acorda, toma café, vai para o trabalho, trabalha, volta, janta, dorme, como se Deus não existisse na sua vida? Como se Deus não tivesse a mínima importância para você? É aí que você consegue medir a intensidade da sua fé, na sua vida devocional de oração, no seu relacionamento com Deus, no apagar das luzes, quando ninguém te vê. Quantas vezes você se ajoelhou para orar, e quando você foi falar com Deus, você não tinha assunto, não tinha palavra, meu irmão? Isso tem o nome apostasia, frieza espiritual, e é exatamente esse o assunto que Jesus está querendo tratar, porque nós estamos vivendo um período de tempo em que os acontecimentos nos revelam que Jesus está prestes a voltar, que muito em breve Jesus vai vir tirar a sua igreja da terra. E qual é o maior de todos os sinais? A apostasia. As pessoas estão virando as costas para Deus, os crentes estão vivendo como se o Senhor não existia. E quando Jesus está tratando acerca do assunto relacionado à oração, ele vai ensinar um modelo de oração, como o homem deve orar, como seria a oração ideal, porque entenda, até para orarmos, nós temos que ter o entendimento da palavra. Nós aprendemos a rezar, a repetir frases, e Jesus vai ensinar, volta aqui para o capítulo 6 de Mateus, acerca da oração. Jesus está proferindo o seu discurso que vai servir como base da fé cristã. E quando Jesus trata acerca da oração, ele primeiro censura, repreende os escribas, os religiosos que oravam, porque queriam ser vistos. Aquelas pessoas que, quando estão rodeadas de pessoas, elas capricham naquela oração, mas quando estão a sós com Deus, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, amém, acabou a oração. E aí depois Jesus vai mostrar como deve ser. Olha o versículo 7, Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Uma oração repetitiva, de pessoas que vivem insistindo em pronunciar as mesmas coisas como uma reza. Você for católico, você sabe o que é uma reza, uma oração repetitiva, frases prontas que são pronunciadas. Aí olha o versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque
vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Aí logo em seguida, a partir do versículo 9, Jesus então ele vai proferir a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, que é uma oração que até uma criança de 8 anos já sabe fazer. E a intenção de Jesus não é dizer que a oração tem que ser feita dessa maneira, com essas palavras, desse jeito, com essas frases, mas é um modelo de como nós devemos nos achegar a Deus, como nós devemos orar, como é que nós começamos o nosso diálogo com Deus. Aí veja o versículo de número 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, a oração começa com exaltação, com reverência, com adoração a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando você precisa conversar com alguém, quando você depende de favores de alguém que é superior a você, que está um cargo acima de você, para você conseguir obter o favor de tal pessoa, você tem que ter inteligência em saber abordá-la. Já pediu aumento para o patrão? Já chegou para o seu chefe dizendo que você precisa ganhar um pouquinho mais? Você não chegou dizendo: é o seguinte, estou trabalhando com você, não resolveu meu problema, vou embora. Mas se você chegar e dizer: olha chefe, eu reconheço que você é autoridade nesse lugar, eu sei que você é um grande responsável pelo crescimento da empresa, e com essas palavras você já vai amolecendo o coração do chefe. Como é que nós chegamos na presença de Deus? Eu determino isso aqui, eu dou uma ordem para que isso aqui aconteça. Não, a oração ela precisa começar com o pecador expressando a grandeza de Deus, com o homem dizendo quem Deus é, mostrando a sua soberania. Senhor, eu reconheço que tu és santo. Quando Davi ele estava organizando a construção do templo, Davi vai orar. E quando Davi ora, Davi mostra que a oração ela deve iniciar com palavras de adoração. Vamos aqui, deixa essa página marcada. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Vamos meditar na oração de Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo de número 10. Olha só: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse, ele vai falar com Deus agora. Olha como é que ele começa a oração. Versículo 10: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Deus sabia de tudo isso, mas qual é a intenção de Davi? Reverenciá-lo, exaltá-lo, reconhecer a majestade divina, reconhecer que ele está falando não é com um colega de escola, de faculdade, com um parente, não, mas é com Deus santo e todo-poderoso. Tua é, Senhor, a magnificência, a majestade, a honra, o poder e a vitória. Por isso que Jesus vai dizer: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado, soberano, eterno é o teu santo nome. A oração deve começar na adoração. Quando você começar a orar, se expressa diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza. Diz para ele: Senhor, eu sei que tu és santo, eu sei que tu és o Todo-Poderoso, eu sei que nas tuas mãos há força e poder. Foi o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor domina sobre todas as coisas. É um reconhecimento,
É uma maneira de você mostrar para Deus que você sabe quem Ele é. Você o reverencia porque sabe que só Ele é Deus Santo e Todo-Poderoso. Então, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Volta lá para o capítulo 6. Versículo de número 9. Versículo 10: venha o teu reino. A oração, ela começa com o homem reverenciando o seu Criador. E depois ele diz: venha o teu reino, venha o teu governo, que a tua soberania esteja sobre mim. Eu quero ser governado por ti. Venha sobre mim o teu reino. Você lembra que eu preguei outro dia falando acerca do reino de Deus? O que é um reino? O reino, para ser um reino verdadeiro, ele precisa de um rei, um soberano, o detentor de todo poder. O Salmo 103, versículo 19 diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Quem é o dono? Quem é o rei do reino? O Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Agora, o reino, para ser um reino verdadeiro, ele precisa de um príncipe. Porque se o reino não tem príncipe, então o trono não tem um sucessor. Isaías capítulo 9, versículo 10 diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é o príncipe do reino de Deus? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, aquele que se ofereceu, aquele que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele é o reino. O reino, para ser um reino verdadeiro, ele precisa de um povo. E quem é o povo do reino? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Quem é o povo que pertence ao reino de Deus? A igreja. Eu e você. Aqueles que ouviram a mensagem do príncipe da paz, aqueles que creram no propósito do rei Salvador, e que se submete ao seu governo, à sua soberania. E o reino, para ser verdadeiro, ele precisa de um porta-voz. Qual é a missão de um porta-voz? O porta-voz tem a missão de transmitir ao rei aquela que é as necessidades do povo. E da mesma maneira ele transmite ao povo aquela que são as ordenanças do rei. Quem é o porta-voz do reino de Deus? João 16,13: quando ele vier, vos guiará em toda a verdade, porque tudo quanto tenho recebido do meu Pai vos tenho feito saber. Quem é o porta-voz do reino de Deus? É o Espírito Santo. Porque Romanos 8,26 diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus. E quem é que traz direto do trono de Deus a mensagem que revela a vontade soberana de Deus? O Espírito Santo, que é o porta-voz de Deus. Agora, o reino, para ser verdadeiro, ele precisa de rei, de príncipe, ele precisa de povo, ele precisa de um porta-voz, mas ele precisa de leis. Porque o reino que não tem leis, o povo faz o que quer. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Qual é as
as leis do reino de Deus, a sua soberana e perfeita palavra. O que é o reino de Deus? São pessoas que saíram das trevas e vieram para a luz, pessoas que reconhecem que o Rei dos Reis enviou o príncipe, o seu filho, para morrer pelos seus pecados, e a partir do momento que ele reconhece essa grande obra misericordiosa de redenção, então ele se submete à vontade do Rei, ele se submete à palavra. Jesus ensina: vocês precisam pedir que o reino dele venha sobre vocês. Desejem o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, peça para que o reino dele esteja sobre vocês. E a gente pede isso para Deus? Será que a gente ora dessa maneira? Será que nós desejamos isso? Será que nós colocamos em prática? Será que nós oramos ao Senhor? Venha o teu reino sobre mim, eu quero te servir, eu sou submisso à tua vontade, eu quero viver em concordância com aquilo que o Senhor quer. Santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Aí veja o versículo de número 10, Mateus capítulo 6, versículo 10. A sequência diz assim: seja feita a tua vontade. Olha que coisa interessante. Então Jesus está querendo ensinar que o objetivo da nossa oração não é atarefar Deus com uma série de pedidos nossos, a fim de que Ele nos sirva. Não. O motivo da minha oração é pedir para que Deus cumpra a vontade dEle em mim. Santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Ou seja, será que nós oramos pedindo a Deus para que a vontade dele seja feita e não a nossa? E é exatamente esse o motivo de boa parte das orações que as pessoas fazem não ser respondidas, porque as pessoas pedem para Deus o cumprimento da sua própria vontade, do seu querer, e Deus não está preocupado em satisfazer as nossas vontades. Deus não está preocupado em cumprir os nossos caprichos. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque se Deus atender às nossas vontades, nós estamos perdidos. E Tiago identificou que era esse o problema da igreja de Jerusalém. Porque os cristãos na igreja de Jerusalém, eles buscavam a felicidade em Deus, tendo como base a busca pelos prazeres terrenos. E aí Tiago vai dizer para eles: as contendas que há no meio de vocês, as guerras que há no meio de vocês, é por causa da vossa vaidade, dos vossos interesses. Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem com motivações erradas. Vá comigo aqui para a carta de Tiago, deixa essa página na cara, Tiago capítulo de número 4. Procura aí, por favor, Tiago capítulo 4. Está aqui uma lição importante em relação à oração. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 1. Está escrito assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, e que são deleites, paixões, prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastar dos vossos deleites. Olha Tiago explicando, sabe por que as orações de vocês não são respondidas? Porque vocês oram com motivações erradas. O propósito da oração de vocês não é o cumprimento da vontade de Deus, mas as suas. E é por isso que vocês não recebem, é por isso que não há respostas, é por isso que Deus não se manifesta, é por isso que vocês estão em contendas, em guerras, é por isso que a fé se enfraquece, é por isso que o desânimo bate. Por quê? Porque vocês estão orando de maneira equivocada. Seja feita a tua vontade.
aquilo que o Senhor quer. Esse é o objetivo da nossa oração. Pedir que a vontade de Deus se cumpra em nós. Que tudo aquilo que Deus tem projetado para o seu povo, para a sua igreja, se cumpra de maneira infalível na nossa vida. Porque a nossa vontade é vaidade, os nossos interesses são caprichos, o nosso coração é enganoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. E se Deus atender as suas pessoas, você desvia, você abandona Deus, você se perde. Tiago está querendo ensinar: seja feita a tua vontade. Eu oro dizendo: Senhor, eu não quero que o meu desejo se cumpra, eu quero que o seu desejo, o seu sonho, os seus propósitos se cumpram na minha vida. É essa oração que agrada a Deus. Então a questão é: qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer para nós, afinal de contas? Se nós temos que orar pedindo que o reino dele venha sobre nós, que seja feita a vontade dele, qual é a vontade dele? Vai comigo para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo de número 1. Está escrito assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Aí ele diz na sequência: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da carne, não dos desejos da carne, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A vontade de Deus é te ver separado das coisas do mundo. A vontade de Deus é que você vive uma vida diferente daquelas pessoas que não servem a Deus. A vontade de Deus, e santificar quer dizer separar-se. Uma vez que Deus te chamou das trevas, Deus te chamou para a luz. E a vontade de Deus é que você não pratique mais as obras infrutuosas das trevas. A vontade de Deus é que você tenha uma vida nova. Hebreus 12,14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas será que a gente ora pedindo essas coisas para Deus? Será que a gente ora pedindo para o Senhor nos ensinar? Porque na mesma oração Jesus vai dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Será que a gente ora pedindo livramento do pecado? Será que a gente ora pedindo escape das tentações? Será que a gente ora pedindo para Deus forças para resistir àquilo que seduz a nossa carne? Porque a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Tiago capítulo 4, na sequência do texto que nós lemos, no versículo 4, diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 1 João capítulo 2, versículo 14: jovem, estas coisas eu escrevo porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não amem o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma oração que Jesus está ensinando o homem a fazer: desejar o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Só que a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós
A vontade de Deus é que sejamos fiéis. A vontade de Deus é nos ver orando sempre e nunca desfalecemos. Jesus está ensinando acerca da oração, porque qualquer pessoa que ora tendo como base a vontade de Deus não desfalece, não perde a sua força, não abandona a sua fé, porque a oração que ela faz é uma oração estruturada naquilo que Jesus ensinou. O que nós aprendemos? Você tem que determina que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Não, o negócio é o seguinte, a oração tem poder. Você pede e Deus faz. Não é bem assim não. João 15,7, Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. O que quiseres? O que estiver em concordância com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus te santificar? Qual foi a última vez que você orou dizendo para Deus: Senhor, me ajuda a vencer essa tentação? Qual foi a última vez que você orou dizendo: Senhor, eu preciso de estrutura, eu preciso aprender a dizer não, eu preciso aprender a cortar essa relação, eu preciso aprender a fugir dessa situação? Qual foi a última vez que você fez isso? Pastor, estou meio decepcionado com as orações. Então aprenda o que Jesus está ensinando. Olha para aquilo que Jesus está querendo mostrar. Porque entenda, quando Jesus está dizendo lá em Lucas 18, no versículo 8: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus não está falando da ausência da oração propriamente dita, mas da maneira equivocada como as pessoas estão orando. As pessoas estão orando para dar espetáculo, estão orando para serem vistas pelos homens. As pessoas estão orando com as motivações do seu coração. Pouco importa se Deus concorda ou não, ela quer pedir. Pouco importa se aquela oração está em concordância com o que Deus quer ou não. E Deus não nos chamou para isso. Não é isso que Deus espera de mim e de você. A nossa oração precisa reconhecer que Deus é santo, que Deus é grandioso, que Deus é poderoso. Na nossa oração nós temos que dizer: Senhor, eu quero que o teu reino seja sobre mim. Eu sou submisso à tua palavra, eu sou escravo da tua vontade. Eu não quero viver aquilo que o meu coração me indica, eu quero viver aquilo que o Senhor tem a realizar na minha vida. Eu quero que a tua vontade seja feita. E aí você precisa entender: enquanto a sua oração for essa, você nunca vai desfalecer, porque a vontade de Deus vai ser sempre aperfeiçoar suas obras. A vontade de Deus vai ser sempre querer ver você crescendo espiritualmente. A vontade de Deus vai ser essa: Ele vai te provar, Ele vai te lapidar, Ele vai te moldar. Quando vier a chuva, com o relzinho soprar e os ventos, você vai ter estrutura. Você vai ter uma fé firmada em Cristo, uma fé firmada na rocha, não em fantasia, não em misticismo. E nós estamos vivendo uma geração onde a fé é mística, onde a fé não tem como base o que Jesus ensinou, mas a fé tem como base aquilo que funciona, as metodologias, as campanhas, os votos, o pragmatismo da igreja moderna, que enche as pessoas de autoridade, enche as pessoas de uma fé superficial, até vir a primeira chuva, até vir o primeiro não, até o tempo passar. Por isso que Jesus ele conta a história de uma viúva que, para alcançar aquilo que buscava, ela precisou persistir, insistir, ouvir um não. O tempo passou, mas ela não desistiu. E por que Jesus vai dizer para ela que o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que clamam de noite, ainda que tardio? Nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar, nós não sabemos quando Ele virá reunir o seu povo, mas nós podemos perceber que a apostasia é um sinal de que sua vida está muito próxima. E qual é o nosso dever? Continuar clamando a Deus, continuar buscando a Deus, pedindo para Deus saúde espiritual, pedindo para Deus inteligência, pedindo para Deus força para resistir ao pecado, fugindo da aparência do mal. E aí nós não vamos desfalecer. Será que
que quando Jesus vier, ele vai encontrar isso na terra? Quando se fala de fé, as pessoas têm fé, mas eles têm fé para quê? Não, pastor, eu tenho fé. Fé no quê? Fé no milagre. Eu tenho fé, eu acredito que acontece. Não, eu tenho fé. Como é que é a sua fé? Minha fé é assim, eu determino, eu vejo como aconteceu. Ok. Só que quando a palavra de Deus fala em fé, normalmente ela está associada em dias difíceis. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que leva uma pessoa a recuar são os dias de glória? São os dias de dores, são os dias de dificuldades. Paulo vai dizer que em 2 Coríntios 5:7 que nós andamos por fé e não por vista, porque se nós andarmos por vista, nós vamos desfalecer. Por quê? Porque aquilo que está diante dos nossos olhos normalmente confronta a vontade de Deus. Normalmente aquilo que está diante dos nossos olhos é algo contrário à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: por isso que nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, são momentâneas, mas as que não se veem, essas são eternas. Jesus está querendo ensinar a sua igreja. Qual tem sido a base das nossas orações? O que é que nos estimula a orar? Por que dobramos os nossos joelhos? Quais são os nossos argumentos? Como nós conduzimos a nossa oração, o nosso diálogo com Deus? É isso que Deus está querendo ensinar. Por isso que ele mostra, vamos voltar lá para Lucas capítulo de número 18. Pastor, é errado pedir? Claro que não. Pastor, se eu quiser pedir a restauração do meu casamento, posso? Claro que pode. Pastor, se eu quiser pedir para Deus me dar um emprego melhor, posso? Claro que pode. A questão é, se for da vontade dele, ele faz. Estando no tempo dele, ele faz. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas e se ele não fazer? Isso é motivo para você desfalecer? Porque a maioria das pessoas que se afastam da fé é porque não venceram a fé. Se afastam porque a resposta não veio, porque ela achou que se fizesse 7 dias de campanha e trazesse a oferta especial com um sim, salabim, um abracadabra, aquilo que ela pediu iria acontecer. Mas Deus não age assim. O que vai sustentar, o que vai ser o combustível da nossa fé é exatamente a oração em concordância com a vontade de Deus. É o que Jesus está ensinando aqui. Para a gente encerrar, Lucas capítulo 18, versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para eles. Clamam de dia e de noite o tempo todo, orando continuamente, orando sem cessar, com a impressão de que Deus está demorando, que Deus está sendo tardio. E Pedro vai dizer que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Mas Deus, Ele cumpre a sua promessa no seu tempo. Hebreus 10:36, necessitai de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar pessoas dizendo: Pai, o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é todo poderoso, vem o teu reino sobre a minha vida, o teu governo sobre mim? Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é coisas terrenas, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Será que quando Jesus vier, nós vamos estar falando: Senhor, seja feita a tua vontade na terra, no céu?
Será que quando Jesus vier, essa será a nossa súplica? Ou entregaremos o nosso coração à vaidade, a ponto de queremos brigar com Deus, como algumas pessoas dizem, colocar Deus contra a parede para que Ele atenda às nossas orações? Não. O que Deus quer é ver você orando em concordância com a vontade dEle, com aquilo que Ele quer. E eu tenho certeza que quando Jesus vier, Ele vai encontrar pessoas com o coração puro, com o coração limpo, e que fazem das suas orações um canal de conexão, de ligação com Deus, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para reconhecer a sua santidade, mostrando que está totalmente conectada à vontade do Criador, que está disposta a fazer não aquilo que ela quer, que o seu coração deseja, mas ela tem vontade de fazer aquilo que Deus quer, a vontade do soberano, que é boa, perfeita e agradável. E eu aprendo que quando eu faço a vontade de Deus, quando eu vivo para alegrar o coração de Deus, aí que Deus não deixa minha fé desfalecer. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus olha para uma igreja, talvez você não percebeu, você vai perceber, né? Quando Deus olha para uma igreja focada, quando Deus olha para uma igreja determinada a viver de acordo com a vontade dele, sem mistura, sem maquiagem, sem tempero, sem nada adicionado ao evangelho, eu tenho certeza que Deus se agrada disso. E quando Deus se agrada, o que Deus faz? Deus, ele fortalece a igreja, porque quando o homem faz aquilo que alegra o coração de Deus, Neemias escreveu que a alegria do Senhor é a nossa força. É aí que Deus fortalece a sua igreja. Vamos todos ficar de pé.